Boa noite, meu jovem, minha jovem. Esse programa é dedicado para você, por isso eu dei boa noite para você, meu jovem e minha jovem. Mas se você não é jovem e está assistindo esse podcast, tudo bem também. Você pode ser jovem no espírito, que é o que importa, dizem. Mas hoje o nosso episódio está dedicado pelo sentido internacionalista ao jovem. Vamos fazer uma leitura muito breve do capítulo 30 do Livro Vermelho, escrito por ninguém mais, por ninguém menos do que ele, o senhor que não sai da boca dos jovens. Os jovens hoje em dia não falam sobre outra coisa a não ser em Mao Zedong. Você não pode abordar um adolescente hoje em dia sem ouvir ele falando de Mao Zedong e a Revolução Chinesa. É uma febre, é uma coqueluche. Os jovens estão fazendo dancinha de TikTok vestidos de Mao Zedong, calvos, e fazendo uma dancinha estranha. Enquanto, enquanto cantam hinos de saudação ao Exército de Libertação Nacional da China. Sim, é uma coisa que os jovens fazem muito. E por isso eu decidi ler, né, esse capítulo aqui, que é o capítulo 30 do Livro Vermelho, escrito por Mao Zedong, que é o capítulo Os Jovens. Os capítulos do Livro Vermelho são muito curtos, né? A maioria deles tem 2 páginas. Dificilmente mais do que isso. Um ou outro tem aqui, sei lá, 6 páginas. 7 ou 8 páginas. Aqui tem um capítulo 28, os comunistas. Tem uma, duas... Tá, tem 2 páginas também. Mas aqui o capítulo 29, os quadros. Tem uma, duas, 3 páginas, né? É porque a ideia, né, é um livro de orientação e distribuição massiva, então você tem que sintetizar muito rapidamente ali algumas ideias e passar de forma didática, né, para as pessoas. Enfim, então estamos aqui já ao final, praticamente, do Livro Vermelho. Eu tô lendo particularmente uma edição bem mambembe, assim, bem feita de qualquer jeito, mas é o que eu tenho, né? O que eu tive acesso até o momento, então é isso. Basicamente foi o Livro Vermelho impresso em formato de um panfletão gigante, com uma tradução bem mal feita, assim, talvez em alguns termos e com alguns erros, mas o essencial está retido aqui, então não vamos reclamar, né? Vamos ler o que Mao Zedong, no seu capítulo 30 do Livro Vermelho, tem a falar sobre os jovens. E ele diz: o mundo pertence a vocês e a nós também, mas, em última análise, o mundo é vosso. Vocês, os jovens, plenos de vigor e vitalidade, estão na primavera da ida, tal como o sol às 8 ou às 9 da manhã. Em vocês depositamos nossas esperanças. O mundo pertence-vos, a vocês pertence o futuro da China. Devemos fazer toda a juventude compreender que nosso país é ainda muito pobre, que é impossível modificar radicalmente essa situação em pouco tempo, e que somente através dos esforços conjugados da nova geração e de todo o povo trabalhando com suas próprias mãos é que nosso país poderá, no decurso de várias décadas, se transformar em um país próspero e poderoso. A instauração do regime socialista abriu-nos o caminho que conduz a uma sociedade ideal, mas para que essa sociedade ideal se converta em realidade, temos de trabalhar duramente.
por falta de experiência política e de convivência social, não sabe comparar a velha China com a nova. Não compreende a fundo, facilmente, quão dura e difícil foi a luta de nosso povo para se libertar do jugo do imperialismo e dos reacionários do Kuomintang, bem como o trabalho tenaz que é necessário realizar com afinco durante um longo espaço de tempo para edificar uma radiosa sociedade socialista. Eis a razão por que devemos realizar de maneira constante uma educação política viva e eficaz entre as massas, dizendo-lhes sempre a verdade acerca das dificuldades que surgem e estudando com elas a maneira de vencer essas mesmas dificuldades. Os jovens são a força mais viva e vital da sociedade. São os mais desejosos de aprender e os menos conservadores no pensamento. Isso é assim, particularmente na era do socialismo. Nós esperamos que por toda parte e em colaboração com as organizações do partido estudem curiosamente a forma de pôr inteiramente em jogo a energia de nossos jovens e não os tratem como se fossem quaisquer outras pessoas, ignorando-lhes as características especiais. Claro que os jovens devem aprender com os velhos e demais adultos, e devem fazer todo o possível para, de acordo com esse, se empenharem em toda espécie de atividade útil. Que critério permite determinar se um jovem é ou não revolucionário? Como fazer tal distinção? Apenas existe um critério: verificar se esse jovem quer ou não ligar-se às massas operárias e camponesas e se efetivamente se liga a essas. Se quiser ligar-se aos operários e camponeses e o faz efetivamente, é um revolucionário. No caso contrário, é um não revolucionário ou um contra-revolucionário. Se hoje se liga às massas de operários e camponeses, hoje é um revolucionário. Mas se amanhã deixa de ligar-se a elas, ou se, pelo contrário, passa a oprimir a gente simples do povo, passa a ser um não revolucionário ou um contra-revolucionário. Enquanto não se incorporam de alma e coração nas lutas revolucionárias das massas, enquanto não se decidem a servir os interesses das massas e a fundir-se com elas, os intelectuais tendem com frequência a ser subjetivistas, individualistas, pouco práticos no raciocínio e irresolutos na ação. Daí que, embora a massa de intelectuais revolucionários chineses desempenhe um papel de vanguarda e sirva de elemento de ligação para as massas populares, nem todos hão de permanecer revolucionários até o fim. Uma parte abandonará as fileiras da revolução nos momentos críticos e tornar-se-á passiva, podendo até alguns tornarem-se inimigos da revolução. Esses defeitos dos intelectuais só podem ser vencidos no próprio decorrer da luta prolongada travada pelas massas. Além de continuar a coordenar a sua atividade com a tarefa central do partido, a Liga da Juventude deve realizar um trabalho independente em conformidade com as características especiais da juventude. A China deve cuidar da juventude e preocupar-se com o crescimento da jovem geração. Os jovens devem estudar e trabalhar, mas como eles se encontram na fase do crescimento físico, há de prestar toda a atenção tanto ao seu trabalho e estudo, como à sua atividade recreativa, desporto e descanso. Então essas são as palavras de Mao Zedong em relação aos jovens, no seu capítulo 30. Pelo menos dessa edição aqui que eu estou lendo, que já falei que é meio ruinzinha. E temos aqui o capítulo, como é muito curto, né? Assim, são capítulos bem rápidos, bem sumários. Temos aqui o próximo tópico, as mulheres. Então, vamos ver então o que se vai falar sobre as mulheres. Eu destaco aqui, importante, nesse segundo parágrafo sobre os jovens, que ele coloca, né, devemos fazer toda a juventude compreender que nosso país é ainda muito pobre, que é impossível modificar radicalmente essa situação em pouco tempo, somente através de esforços conjugados da nova geração, de todo o povo. Né? No capítulo anterior ele fala da importância da relação entre as novas gerações e as antigas gerações de revolucionários, e eu acho que isso passa uma visão
de longo prazo, né? De como os processos de transformação eles são de longo prazo e muitas vezes não vamos ver o resultado dos processos nos quais, dos quais nós participamos e tomamos parte em vida, né? Muitas vezes o percurso histórico da vida humana é muito curto para uma apreensão das mudanças do percurso histórico social, né, enquanto um todo. Então, acho que é quase um aviso, tipo assim, a gente tem que compreender uma coisa, galera, calma aí, a gente não vai modificar do dia para noite as coisas. Então, esse ímpeto, né, da juventude, de eu vou mudar agora todas as coisas e etc., é, ele é importante, ele deve ser canalizado. Mao Zedong fala isso em trechos anteriores, né, como que isso é importante, e destaca aqui também, né, essa atividade, hiperatividade, altivez do jovem, mas que também tem que ser temperada com a noção e compreensão prática dos movimentos históricos e sociais, né? Enfim, acho que isso é um negócio interessante. Mas vamos para o capítulo das mulheres daqui. Na China, os homens estão geralmente sujeitos a 3 sistemas de autoridades: autoridade política, autoridade do clã e autoridade religiosa. Com respeito às mulheres, além de estarem submetidas a esses 3 sistemas de autoridade, elas encontram ainda sujeitas aos homens, a autoridade do marido. Essas 4 formas de autoridade, a política, a clânica, religiosa e marital, encarnam um conjunto da ideologia e o sistema feudal patriarcal e constituem as 4 cordas grossas que amarram o povo chinês, em especial os camponeses. Mais acima, descreveu-se já como os camponeses derrubaram, no campo, a autoridade política dos senhores de terra, a qual consistia a espinha dorsal de todos os outros sistemas de autoridade. Derruba essa autoridade, a autoridade clânica, a autoridade religiosa e a autoridade marital, começam a oscilar. Entre os camponeses pobres, a autoridade marital sempre foi a mais débil, pois as mulheres eram obrigadas, por necessidade econômica, a realizar mais trabalho físico que as mulheres pertencentes às classes ricas, tendo, portanto, mais direito à palavra e maior poder à decisão quanto aos problemas familiares. Enfim, me perdi aqui. Cadê? Tá. Nos últimos anos, com a ruína crescente da economia rural, as bases da dominação dos homens sobre as mulheres ficaram minadas. Recentemente, com o surgir do movimento camponês, em muitas localidades as mulheres começaram a organizar-se em associações rurais. Chegou para elas o momento de levantarem a cabeça. A autoridade marital oscila cada dia mais. Numa palavra, o conjunto da ideologia e sistema feudal patriarcal está sofrendo um abalo com o crescimento do poder camponês. Univos, participem na produção e na atividade política para melhorar a situação econômica e política das mulheres. Defender os interesses dos jovens, das jovens mulheres, né? Não, aqui essa edição está muito ruim. Era para ter uma vírgula aqui e me confundi. Mas vamos lá de novo. Defender os interesses dos jovens, das mulheres e das crianças, dar assistência aos estudantes refugiados, ajuda aos jovens e às mulheres para que se organizem, a fim de que, em pé de igualdade com os demais, participem em todo o trabalho útil ao esforço da guerra da resistência contra o Japão e ao progresso social, garantia da liberdade de casamento e da igualdade entre homens e mulheres, dar aos jovens e às crianças uma educação proveitosa e, enfim, essa edição que eu estou aqui, que é basicamente um panfleto feito aí por um pessoalzinho aí, diminuiu aqui, né? Deu uma reduzida no texto, que indicou que deu um corte. Mas tá, vamos continuar, essa é a ideia, né, principal. Na produção agrícola, nossa tarefa fundamental é ajustar em forma organizada o emprego da força de trabalho e encorajar as mulheres a participarem na produção. Para a construção de uma grande sociedade socialista,
É da máxima importância mobilizar as massas de mulheres para que participem nas atividades de produção. Na produção, os homens e as mulheres devem receber um salário igual por trabalho igual. A verdadeira igualdade entre os dois sexos só pode realizar-se no processo da transformação socialista do conjunto da sociedade. Após a cooperativização agrícola, muitas das cooperativas enfrentaram uma falta de mão de obra. Tornou-se necessário mobilizar a grande massa de mulheres que não trabalhavam no campo a fim de incorporá-las à frente de trabalho. As mulheres chinesas constituem uma grande reserva de força de trabalho. Essa reserva deve ser aproveitada na luta pela construção de um país socialista. É preciso fazer com que todas as mulheres capazes de trabalhar participem na frente de trabalho segundo o princípio de salário igual para o trabalho igual. Isso deve ser feito o mais depressa possível. Enfim, aqui temos o capítulo das mulheres. Essa edição que eu estou lendo, que não é de nenhuma editora, né? Como eu disse, é um panfleto, alguém imprimiu assim e deu umas cortadas em alguns trechos, né? Eu acho que isso é muito ruim. Não gosto, né? Eu sou rato de ler nota de rodapé, é muito importante ler nota de rodapé, que os livros têm nota de rodapé, principalmente quando a gente está traduzindo um livro, né, de uma língua muito diferente, de uma cultura muito diferente, como a chinesa, né? E um livro de um contexto específico ali da década de 60, né? O livro vermelho, que tem a nota de rodapé e tal, que contextualizem melhor algumas palavras, algumas coisas ali, e não corte, né? Que tem eu não li todos os momentos que cortam, mas tem vários cortes do conteúdo do texto, para poder, enfim, o texto ficar pequenininho e caber aqui no, nesse livro em formato de panfleto grande, com 100 páginas. É basicamente um panfleto. Imagine um panfleto grande, assim, com 93 páginas. Enfim, então, isso aqui é a parte das mulheres, né? Mas teve vários cortes. Deixa eu ver a parte dos jovens, não teve nenhum corte. A parte das mulheres, que é super importante, a pessoa que editorou aqui o negócio fez três cortes, eles parecem cortes grandes assim, de conteúdo, mas enfim, é a vida. Quem sabe depois eu encontro uma outra edição de verdade, né, feita por uma editora, uma livraria, sei lá, enfim. Então, meu boa noite. Fica aí mais um episódio.